Leitura diária. Esdras, capítulo 10. A confissão de pecado do povo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de Israel, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira de nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão, e o levita Sabetai discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no 1º dia do 10º mês,
se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Os culpados de casamento misto. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maaseias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Anani e Zabadias. Dentre os descendentes de Arim, Maaseias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dentre os descendentes de Pazur, Elionai, Maaseias, Ismael, Natanael, Josabade e Eliasa. Dentre os levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Eliasibe. Dentre os porteiros, Salum, Telém e Uri. E dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jeremote e Elias. Dentre os descendentes de Zato, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Dentre os descendentes de Paate-Moabe, Adina, Quelau, Benaia, Maaseias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dentre os descendentes de Marim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dentre os descendentes de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Maadai, Arão, Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jazai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnabai, Sazai, Sarai, Azariel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Amém? Para refletir. Provavelmente, Esdras não esperava tamanha comoção por parte de seus irmãos e uma resposta tão rápida às suas orações. Angustiado e chorando muito, ele viu naquela transgressão a grande possibilidade da decadência de seu povo. Ultrapassados os limites por Deus estabelecidos, os filhos de Israel romperam as fronteiras da nação.
casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Desses matrimônios foram gerados filhos que, por sua vez, recebiam toda a influência pagã de suas mães idólatras. Esdras foi levado a olhar para os resultados desastrosos da desobediência. Quando cativo em Babilônia, pôde ver de perto a corrupção em todas as suas formas e como simples assentimento com os costumes seculares abre uma porta para a total apostasia. O fato da maioria dos judeus ter permanecido em Babilônia explica o encanto difícil de ser quebrado que o pecado causa no homem. Entre ter o que deseja e fazer a vontade de Deus, o impenitente sempre vai escolher a primeira opção. Num casamento em julgo desigual, não havia apenas a diferença religiosa, mas também costumes e práticas abomináveis que eram levados para dentro do lar. Idolatria e sexo deturpado eram os principais pecados cometidos nessas uniões mistas. Na Igreja Apostólica, quando os recém-conversos estavam sendo perseguidos pelos cristãos judeus a respeito de tradições, foi tomado um voto entre os apóstolos para que não fosse cobrado deles nada além da abstenção das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Atos 15, 29. Esdras demonstrou um genuíno espírito de compaixão ao prantear por seus irmãos, e seu livro foi concluído, regado com suas lágrimas. As palavras de Secanias lhe deram a força que precisava para agir e exigir dos cabeças das famílias de Israel que tomassem uma atitude urgente. A forma radical de resolver a situação, mandando embora suas mulheres e filhos estrangeiros, foi sem dúvida um dos piores momentos pós-exílio. Mas, havendo oposição, toda a congregação disse em altas vozes: assim seja, assim nos convém fazer. Assim como a obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. Esdras precisou submeter o povo a uma atitude extrema, a fim de evitar um mal pior. Hoje existem muitos casamentos enfrentando situações desafiadoras. O plano de Deus para o casamento é o mesmo desde o princípio. Gênesis 2:24. Infelizmente, a humanidade vem deturpando o plano original do Criador, trocando a bênção pela maldição. E até mesmo em lares cristãos, muitos casais têm maculado o leito e o lar com licenciosidade, julgando ser lícito fazer o que quiser entre quatro paredes. É um assunto que tem rendido muitas discussões e polêmicas, mas uma coisa é certa: todo aquele que busca ao Senhor de todo o coração procura fazer o que é do seu agrado. Quando a vontade própria é subjugada, o Espírito Santo muda os nossos gostos, refina os nossos apetites e purifica a nossa mente. É claro que sempre existirão os Jonatas, Jazeías, Mesulão e Sabetai, se opondo ao assim diz o Senhor. No fim das contas, contudo, a decisão em ser fiel ou não sempre será individual. Os conselhos deixados pelo apóstolo Paulo e Pedro em 1 Coríntios 7, 12, 16 e em 1 Pedro 3, 1, 7, respectivamente, não requer do cristão o afastamento de seu cônjuge incrédulo, mas uma vida de nobre procedimento, de modo que seja um instrumento do Espírito Santo para a conversão do companheiro descrente. E a todos nós, os casados,
e aqueles que estão se preparando para o casamento. Busquemos do autoconhecimento e a sabedoria tão necessários para que desfrutemos de um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13:4. Amém?